Boa noite, irmãos. Vou louvar a Deus com um hino. Quando Jesus estendeu a sua mão. É um testemunho. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Irmãos, boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus seja com vocês. Eu quero dizer que tem uma palavra chamada resiliência, que ela é muito importante para nós durante a nossa caminhada cristã. Resiliência é uma palavra que diz que tem o seu significado de forma figurativa, que quando a gente está passando por uma situação adversa, por uma má sorte, como diz a definição da palavra, essa pessoa que tem a resiliência, ela tem a capacidade de se adaptar rapidamente àquela situação complicada. E nós, como crentes, precisamos exercitar isso, né? Então, hoje é uma situação diferente, né? Assim, a gente está começando o culto muito tarde. E é uma coisa que eu prezo é pelo horário também, assim como vocês. Mas circunstâncias acontecem, imprevistos acontecem. Então, que tenhamos esse coração, assim, tentar, né, nos adaptar às circunstâncias. E eu entendo que todos aqui têm suas tarefas, têm seus horários, né? Então, se você achar que está tarde, sinta-se à vontade, né, para deixar o ambiente de culto, né? E Deus vai continuar abençoando a vida de cada um de nós, né? Eu entendo a situação de cada um. Dito isso, eu quero cumprimentar vocês com o texto que está em Gálatas, no capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, que diz assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite para adorar o teu nome. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado. Nós te agradecemos, ó Deus,
pelo dia que tivemos. Te agradecemos, ó Deus, pela chuva, pelo frio, porque o Senhor é o Senhor de toda a criação. O Senhor sabe o que é melhor para nós, o Senhor sabe o que é melhor para a criação do Senhor. E por isso nós te agradecemos por isso, porque mesmo quando às vezes a gente não entende, mas o Senhor vem com misericórdia, o Senhor vem com graça e se atenta à nossa incompreensão, até que o Senhor vem e nos ilumina e nos faz entender que é por bondade sua. E aí nós nos voltamos para o Senhor como fazemos agora, com um coração grato, de saber que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus que cuida de nós. Por isso nós colocamos o nosso coração nesse momento diante do Senhor, a nossa mente, para que o Senhor, Deus, venha nos tratar, venha agir em nós, e também receba o culto que vamos prestar ao Senhor nessa noite, porque nós precisamos, ó Deus, desse momento com o Senhor. Precisamos estar reunidos como igreja, Pai, para cultuar ao Senhor. E nós colocamos a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor nesse momento. Nós te agradecemos, Deus, pelas bênçãos do Senhor em nossa vida. E te agradecemos também pela salvação em Cristo Jesus, que se entregou pelos nossos pecados, para que a gente agora pudesse nos aproximar do Senhor na confiança de que o Senhor nos escuta. Nós oramos gratos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. As irmãs do Rosa de Saron vão estar entoando um cântico nesse momento.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Nós vamos fazer a leitura bíblica proposta para esse momento. Conforme aparecer na tela lá, nós vamos fazer a leitura de hoje com o nosso coração grato ao Senhor. Conforme está na tela, todos. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio. Ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, e nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amém. Vamos ter um momento de oração nessa hora. Vamos nos colocar diante de Deus mais uma vez. Vamos interceder ao Senhor. Vamos nos apresentar a Deus. Nós já nos apresentamos. Vamos apresentar nossos pedidos ao Senhor agora. Vamos ter um tempo de oração, irmãos. Vamos colocar diante de Deus a vida de alguns irmãos que não estão aqui presentes. Adeilson, Alencar, Floripes. Vamos colocando Irmã Maria Marinho. Vamos interceder por esses irmãos em nome de Jesus. Apresenta o coração deles ao Senhor. Suplica a Deus por ação nessas vidas. Presente a Deus a família da irmã Dalva, que está sofrendo luto duplo nesse momento, e por outras famílias enlutadas que você se lembrar. Coloque diante de Deus algum vizinho seu que precisa encontrar com Jesus, que precisa de salvação. Interceda por ele. Coloque diante de Deus a vida da igreja, os ministérios, atividades.
Coloque diante de Deus enfermos que você se lembra. Quem está enfermo, presente a Deus esses nomes. Presente seus familiares ao Senhor. Rogue a Deus por eles. Saúde, trabalho, salvação. Peça a Deus para falar com você nessa noite, através da palavra dele. Interceda pela minha vida. Clame a Deus para falar com você nessa noite, para que você saia preenchido dele. Deus, a tua igreja ora, a tua igreja clama, Deus. Precisamos, ó Deus, da tua intervenção, precisamos da tua ação, a tua resposta. Tantas situações, tantos problemas, tantas lutas e conflitos, mas nós confiamos no Senhor. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor receba as nossas orações e responda conforme o teu querer, e traga paz ao nosso coração diante da resposta do Senhor. Traz alegria ao nosso coração diante da resposta do Senhor, por saber que é o Senhor quem responde. Nós te agradecemos, Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos cantar na capela. Mas quando você canta na capela, você também continua cantando com o coração. Então vamos cantar com o coração. Estamos em culto ao Senhor. Aqueles que puderem se pôr de pé, se coloquem de pé e vamos cantar ao Senhor. O Senhor tem feito tantas coisas maravilhosas por nossa vida. O Senhor tem sido grandioso. O maior bem, eu li aqui para nós em Gálatas, né? Jesus foi entregue por nós. Olha que bênção. Então vamos cantar ao Senhor com alegria no nosso coração. Vamos externar isso, essa satisfação de saber da bondade do Senhor em nossa vida. Então nós estamos aqui, né? Porque nós nascemos para adorar o Senhor. Foi para isso que nós nascemos. Então vamos cantar, né, com alegria, porque o Senhor está aqui nesta noite. Amém? Amém. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui diante do trono. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor,
Quero levar meus sacrifícios de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Vamos novamente. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Glória a Deus. As aves do céu louvam o Senhor. E a palavra de Deus fala que todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, esse cântico fala que as aves do céu louvam a Deus também com os cânticos. Então, vamos louvar ao nosso Deus essa noite de todo o nosso coração. Amém? Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero seguir-te, sempre mais e mais quero seguir-te, sempre mais e mais buscar o seu querer, sua graça conhecer, quero seguir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero buscar-te, sempre mais e mais quero buscar-te, sempre mais e mais
buscar o seu querer, sua graça conhecer, quero buscar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Glória a Deus. Vamos, declarar o nosso Deus, porque Ele está aqui nessa noite. Vamos falar com Ele, que Ele seja engrandecido aqui neste lugar, através das nossas vidas, através dos cânticos, através da palavra. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Agora nós vamos, aclamar a esse Deus, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que está aqui nessa noite e que deve receber de nós toda adoração que é devida. Amém? Amém. Meu Jesus,
Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você veio preparado para depositar na casa do Senhor seus dízimos e suas ofertas, esse é o momento que separamos para fazer isso, como culto ao Senhor. Enquanto cantamos, a Deus demos glória. E eu vou pedir à irmã Aldeci que ore para que a gente possa, então, ter o nosso momento de consagração de dízimos e ofertas. Pai Santo, Deus maravilhoso, Senhor Criador do céu e da terra, Bendito é o Senhor, nós Deus. estamos aqui porque nós cremos que o Senhor já está presente aqui neste lugar. Amém, Jesus. Por isso nós estamos verdade, aqui, Deus. Pai, como igreja do Senhor, para louvar e para exaltar Aleluia. o santo nome do Grande é o Senhor, ó Senhor. Pai. Senhor Deus, pedimos perdão das nossas Tenha falhas, misericórdia de Senhor. nós, Deus. E neste momento, ó Pai, queremos agradecer, ó Pai, por cada vida que está aqui, Amém. Obrigado, pela Deus. tua igreja que está aqui te adorando em Amém, espírito e em Jesus. verdade. Amém, E que neste momento vai estar, ó Deus, ofertando na casa do Senhor, Jesus. que é para o bom andamento da tua obra, Amém, Pai. Jesus. Ó Deus, abençoe para que nunca falte, Pai, Em o nome nosso de Jesus. pão, o nosso sustento, a Em nossa nome de saúde, Jesus, Deus. e que as bênçãos do Senhor possam permanecer nas nossas Amém, vidas. Jesus. Em nome do Senhor Jesus é que nós te oramos, Pai, nós te agradecemos. Amém. Amém. Vamos dar a glória que é devida ao nosso Deus. Amém? A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos
graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do nosso Deus. Que bênção para nós. Ó Deus, nos ajuda a cada dia a caminhar com o Senhor, em nome de Jesus. Como que você está hoje? Você se sente aprisionado com alguma coisa? Você se sente aprisionado com alguma situação, com alguma circunstância? Você conhece alguém que se sente assim, aprisionado? Como está o seu coração hoje? Será que você está aprisionado com algum sentimento que não agrada ao Senhor? Será que você está aprisionado com algum plano, algum planejamento que não vai, não progride, não avança? Será que você está aprisionado com algum sentimento de culpa por algo que você fez? Ou será que você está aprisionado por algum pecado cometido e que ainda não foi confessado? O que te aprisiona? Eu quero te dizer que Jesus, ele tem poder para libertar qualquer alma aprisionada, independente de quanto tempo ela esteja nessa prisão. E eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 13.
Nós vamos ler versículos 10 ao versículo 17 de Lucas, capítulo 13. E a leitura do texto se segue assim. Lucas, capítulo 13, versículos 10 ao versículo 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos. Imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela liberdade que temos de lê-la, e te pedimos que o teu Santo Espírito venha falar conosco conforme o teu querer. Ilumina a nossa mente, nos leve a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Toda pessoa pode estar aprisionada com alguma coisa ou em algum lugar. Essa mulher, ela estava aprisionada por uma doença. E o texto vai dizer que ela estava na sinagoga naquele momento, dia de culto, e então Jesus a curou. O que eu acho interessante para a nossa vida pensar através dessa história dessa mulher e do que Jesus fez, é que o texto diz que havia 18 anos que ela estava com aquela enfermidade. Ela estava no culto ao Senhor, havia 18 anos, esperando por uma ação de Deus. Quantas vezes essa mulher pode ter pensado: eu não estarei no culto porque eu não serei respondida? Será que ela pensou muitas vezes, poucas vezes? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que ela estava lá. O texto vai dizer que ela ia. E ela estava há 18 anos com essa enfermidade. Isso para a nossa vida é motivo de motivação, para buscarmos estar mais com o Senhor, para buscarmos nos envolver mais na obra do Senhor, para buscarmos um relacionamento pessoal com Jesus cada dia mais. Aquela mulher, havia 18 anos que estava assim, encurvada. Ela andava olhando para o chão, ela não conseguia ver direito a luz do dia. Talvez ela não conseguisse olhar para o sol. Imagina a angústia daquela mulher. O texto vai dizer que ela estava totalmente encurvada. Imagina a angústia dela. O que ela passou com aquela enfermidade. E mesmo assim, ela estava indo ao culto. Ela estava sempre buscando a resposta de Deus para aquela situação. Isso é uma motivação para a nossa vida. Para saber que, independente do tempo da ação de Deus, essa ação pode acontecer.
Isso é uma motivação para nós, para saber que nós não devemos permitir que situações da nossa vida nos impeçam de nos relacionar com Deus, de buscar a Deus, de participar de culto, de promover uma vida espiritual com o Senhor. Essa mulher, ela ia regularmente, porque na sinagoga acontecia todos os dias. Era o lugar onde havia o momento da religiosidade deles serem demonstrada. É onde o culto deles acontecia além do templo. Todo o vilarejo, que tinha mais de 10 homens no vilarejo, tinha uma sinagoga. E eles sempre iam. A comunidade sempre ia. E essa mulher, então, sempre ia. Mas havia 18 anos que ela estava com essa enfermidade. Imagina o compromisso dessa mulher com Deus, a sua fé, de confiar que Deus iria curá-la, de confiar que Deus iria agir. É um exemplo para nós. O texto vai dizer que Jesus estava ensinando na sinagoga e lá estava ela. Ela não sabia que Jesus iria. Era prática dela ir. Era prática dela ter uma vida espiritual, buscar isso. E Jesus estava lá, porque Jesus passava nas sinagogas para ensinar. Ele não tinha Jesus não tinha assim um script em que ele fazia uma tour, e aí aquelas pessoas que eram responsáveis pela sinagoga poderiam assim agendar: Jesus, tal dia você vem. Não, Jesus estava em movimento. E ali ele estava naquele dia. E naquele dia que ele estava, a mulher estava. Porque ela tinha o hábito de ir, de buscar a Deus, mesmo com a enfermidade de 18 anos. Isso é um exemplo para a nossa vida. Para a gente perseverar com aquilo que nos aprisiona e que nós precisamos da libertação de Deus. Daquilo que nos cativa, que nos deixa no cárcere, que coloca a nossa alma para baixo, que coloca a nossa mente para baixo. Nós precisamos confiar na ação de Deus. Essa mulher é um exemplo para a gente perseverar. O texto diz que ela estava sendo mantida por um espírito de doença. Ela estava realmente enferma. Ela não estava possessa. O versículo 16 que nós lemos vai dizer que era uma ação demoníaca na vida daquela mulher. Mas eu enfatizo, era 18 anos que ela estava passando por aquilo. Não era 18 dias, não era 18 meses. Ela estava passando por aquilo. E ela ia na sinagoga, porque era hábito dos judeus fazerem isso. E se ela podia entrar na sinagoga, então ela ia regularmente. Porque havia aqueles que eram excluídos da sociedade, aqueles que não poderiam participar. Mas ela podia. Ela tinha uma enfermidade que a possibilitava ir. E ela ia. Isso é um exemplo para a gente se motivar no caminho do Senhor, na nossa vida cristã. Ela foi e foi abençoada. Ela foi e foi liberta. Mas passou 18 anos. Foi o tempo de Deus para aquela mulher. Lembrando que Jesus disse: eu estou fazendo a obra que meu Pai mandou fazer. As obras que eu faço é o meu Pai que me mandou fazer. E a vida daquela mulher, ao encontrar com Jesus, foi obra de Deus na vida dela. Mas ela teve que esperar 18 anos para ser liberta daquilo que afligia a alma dela, o coração dela e a saúde dela. Isso é um motivo para a gente confiar em Deus. Nós podemos estar aprisionados, além do que eu já falei, pelos nossos pecados, por situações que a gente não consegue se desvencilhar. Porque é um dos motivos da gente estar escravo. Se não é uma ação demoníaca de Satanás contra a nossa vida, é um pecado. E a Bíblia vai dizer, em Isaías, capítulo 42,
Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Há muitos aprisionados nas trevas, no engano de não saber que Jesus é luz. Há muitos aprisionados pelo pecado. E o pecado sempre vai nos rondar como leão, como Satanás, para tentar nos pegar. E se ele conseguir nos pegar, nós estamos aprisionados e precisamos buscar de Jesus a libertação, porque ele liberta. E precisamos confiar nisso. Às vezes as aflições, elas tentam nos dominar e tentam tornar uma prisão a nossa vida e tentam nos aprisionar. Isso pode acontecer. E por isso nós precisamos olhar para a vida dessa mulher como exemplo de perseverança. Que mesmo nas aflições, nós podemos confiar na resposta de Deus. Ele vai agir. Porque faz parte da obra de Jesus agir em favor do povo de Deus, agir em favor da humanidade. E nós precisamos crer nisso. Salmo 142, versículo 7 diz: Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. O salmista, com aflição na sua alma, clamava ao Senhor por libertação. E ele sabia que o Senhor iria libertá-lo, que o Senhor poderia libertá-lo. E ele estava aguardando, confiante nisso. Se você está preso por alguma situação, algum fato, confie na libertação de Deus. Confie que Jesus vai te libertar. A prisão da nossa alma ou da nossa vida, seja no meio social, por alguma circunstância no trabalho, por alguma circunstância na família, se algo te aprisiona, tenha certeza que mesmo que pareça que não tem fim essa prisão, ela vai acabar. Porque há momentos que vai parecer que a prisão não vai ter fim. Aquilo que te prende, vai parecer que não tem fim. E você vai precisar perseverar como essa mulher. Ser paciente. Esperar. O texto diz que ela andava 18 anos encurvada. Ela de fato tinha uma enfermidade. E ela andava 18 anos encurvada. Então, se algo angustia o seu coração, se você está perturbado com alguma coisa, se tem alguma situação que está te provando, se você está enfrentando alguma decepção, confie que vai ter fim. Pode parecer que não, mas vai ter. Independente do tempo, terá um fim. Se há algum abatimento na sua alma, na sua vida, e parece que não vai ter fim, confie, vai ter fim. Enfrente isso, lute contra, confie no Senhor. Mesmo se você estiver se sentindo sem forças para realizar aquilo que é comum para você, aquilo que te agrada, e você está passando por uma situação assim de abatimento, confie que vai ter fim. Irá acabar. Se o que te aprisiona é o medo, se você não sabe se você está a caminho do céu, confie que esse medo vai passar, que essa aflição vai acabar. Porque Jesus, ele vem para nos tirar isso. Vem para nos dar confiança. Vem para nos dar orientação, instrução. Saber que
Ele, como eu li no texto de Gálatas, ele se entregou por nós. E agora nós temos vida, vida eterna, que começa aqui e se estende sem fim. Porém, a prisão que se você estiver enfrentando uma prisão, saiba que ela tem fim. E ela tem fim porque, como eu disse, Jesus ele tem poder para libertar. E é interessante que o texto vai dizer no versículo 12, ao vê-la, Jesus chamou-a. Havia muitas pessoas naquele lugar. Estava lotado, sempre era lotado. As comunidades geralmente tinham muita gente. E aquela mulher encurvada, se ela está em pé, porque muitos ficavam em pé e outros ficavam sentados, mesmo em pé, dificilmente ela seria vista, por causa do problema dela. E o texto diz, ao vê-la, Jesus a chamou. Jesus teve um olhar diligente. Jesus, com esse ao vê-la, traz para nós essa expressão de que ele tinha um olhar cuidadoso para as pessoas. Ele estava acompanhando, enquanto ele falava, ele estava olhando para a plateia, para as pessoas. E ele a viu. Ele teve a compaixão de olhar para cada um. E ele percebeu essa mulher ali. Isso mostra a compaixão de Jesus para com todos. Mas ele olhou para aquela vida e viu que ela estava necessitando. Ele olhou para ela e viu a alma dela e viu a necessidade do coração dela. Ele olhou para ela e sabia o que ela precisava realmente. E então ele chama ela. E ele não precisa dizer nada, para explicar nada para ninguém. Ele só fala para ela. Mulher, você está livre da sua doença. Jesus, em um gesto, ele põe as mãos sobre ela. E não havia demônio, como muitos acham que ela poderia estar possessa. Não. Jesus geralmente, ele não impõe as mãos para expulsar demônios, porque o texto vai dizer que é uma palavra. Ele só diz. Mas ele põe as mãos como um símbolo eu acredito que para passar até a confiança para a mulher, porque Jesus não precisaria impor as mãos, mas ele faz como um gesto para passar confiança, para a mulher saber, eu estou sendo curada, eu estou sendo favorecida. Jesus se compadece e ele vai, e o texto diz que imediatamente ela se endireita. A resposta dela, a fé dela, que o texto não fala sobre a fé, mas a fé dela em ver aquele gesto, a confiança dela, ela se endireita. E a resposta foi aquilo que ela imaginava, que Jesus estava tendo uma ação com ela. Jesus veio para destruir as obras de Satanás. João 8 vai dizer isso. 1 João 3,8 vai dizer: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isso veio o Filho de Deus. E talvez você possa estar enfrentando uma situação que é laço do inimigo, que é a tentativa dele mesmo de colocar você para baixo, de te afastar do Senhor, da comunhão, para tentar trazer algum problema em alguma área de sua vida social. Mas Jesus, ele tem poder para destruir qualquer obra. E a mulher é a pessoa que a gente tem como exemplo de perseverança e que nós precisamos perseverar.
Jesus, ele olha para aquela mulher. Por quê? Porque Jesus sabe o valor que nós temos para Deus. O homem, ele fica falando sobre dia de sábado, sobre os dias. Ele fica indignado porque Jesus curou. E a justificativa dele é religiosidade. E então Jesus mostra para ele que o mais importante é a vida. Que o valor principal para Deus é a vida de cada um. Deus considera a vida de cada um. E que o dia, ele foi feito para o homem. O dia foi feito para o homem. E ele dá um exemplo para nós. Quando o dirigente diz isso, ele exemplifica com o fato de eles valorizarem os animais e se esquecerem da vida. Porque no mesmo sábado que ele julgou o que Jesus fez, é o mesmo sábado que ele desamarra o animal dele e leva para dar água. E ele desamarra e leva. Considerado 2 trabalhos simples, mas que a lei permite fazer isso por causa do animal. E Jesus impõe as mãos, e esse gesto para eles até consideram, alguns consideram como trabalho, mas Jesus só impõe as mãos e é criticado. E lembrando que era uma vida de uma pessoa que era em mais semelhança de Deus, que estava sendo ali abençoada. E mesmo assim, ele é criticado. Mas mostra para nós o valor que Deus dá para nós, para a vida de cada um de nós. E o que Jesus quer fazer na nossa vida. A advertência que Jesus dá a esse homem é justamente o egoísmo e a frieza dele. Espiritualmente, porque ele estava no templo, na sinagoga, né? Ele estava adorando a Deus ali, ele fazia parte, ele era o dirigente. E mesmo assim ele demonstrou essa frieza para com as pessoas, para com aquela mulher. Ele não olhou para a necessidade daquela mulher. Jesus nos mostra que ele olha para as nossas necessidades. Que ele olha para as nossas necessidades. E nós precisamos olhar para a necessidade dos outros. Nós precisamos olhar para o lado e ver se tem alguém que precisa de nós. Se a gente precisa de Cristo, e Cristo nos atende, automaticamente nós temos que atender o outro. Temos que olhar para o lado. Temos que saber se alguém precisa, se há alguém necessitado em nosso meio. Porque é isso que Jesus faz. Quando Ele nos liberta, Ele nos capacita para isso, Ele nos incentiva a isso. Faz parte da nossa adoração a Deus isso. E a mulher, ela louva a Deus. A expressão é essa. Ela louva a Deus. Ela estava com aquele louvor na garganta, preparada para adorar ao Senhor. Mas havia 18 anos que ela ia. 18 anos. 18 anos. E ela teve a oportunidade de fazer isso. De expressar a sua confiança. Ela confiava, mas ainda não tinha resposta. Então ela louva a Deus, nos levando a pensar na importância da gente ter uma vida de louvor a Deus. Se fomos libertados do poder do pecado, se fomos libertados do jugo de Satanás, se tivemos os nossos olhos iluminados, e então não há mais trevas nele, nós agora nos tornamos luz no Senhor. E nós precisamos levar essa confiança a outras pessoas. De falar com aquelas pessoas que estão aprisionadas. Jesus é a solução. É Jesus que vai te ajudar. É Jesus que tem poder para te libertar. E nós passamos a ser instrumentos disso. Instrumentos dessa missão. Aquela mulher aguardou e Deus a abençoou. Jesus a libertou. E nós precisamos confiar que se há algo que nós precisamos de Deus, de resposta de Deus, para nos livrar de uma situação
de uma angústia, de planos que não estão dando certo, Deus pode responder. Agora nós precisamos ter paciência para esperar. Não significa que vai demorar 18 anos, mas ela é um exemplo de perseverança para nós, para que a gente possa confiar que Deus vai nos responder. Diante disso, eu te digo, vá ao encontro do poder gracioso de Deus. Vá ao encontro do poder gracioso de Deus. Jesus percebe a vida de cada um de nós. Como homem, ele percebia o coração de cada uma das pessoas ao olhar. Imagina agora entronizado. Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz que a presença dele é real através do Espírito Santo. Então nós podemos ir ao encontro da graça de Deus, desse poder que Deus manifesta em nosso favor sem a gente merecer, mas porque Ele é amor. Vá ao encontro daqueles que estão em prisão. Quantas pessoas estão aprisionadas? Quantas pessoas que você conhece que está aprisionada? Vá ao encontro delas, confiando no poder gracioso de Deus. Esteja atento com o que Jesus está fazendo e se alegre com isso. Jesus está agindo no meio de nós, no meio do seu povo, no mundo. Jesus está agindo. E precisamos estar atentos a isso, para vermos a glória de Deus e nos alegrar com aquilo que Ele está fazendo e confiar que se algo que nós precisamos de auxílio, de resposta do Senhor, irá vir, acontecerá. É o desejo de Jesus, nos acompanhar. Que Deus nos abençoe e nos dê a medida da graça necessária para que a gente continue confiando na sua libertação, para qualquer coisa que a gente possa passar e que vamos passar, e que talvez você esteja passando. E confiança de que também outras pessoas que você conhece que estão passando por alguma prisão, elas também podem ser alcançadas por esse poder gracioso de Deus. E eu e você podemos ser instrumentos de Deus para isso. Amém. Vamos orar. Se você pudesse, ponha de pé. Ó Deus, ó Pai, precisamos da Tua ação em nossa vida. Precisamos, Deus, que o Senhor continue atuando em nossa vida. Precisamos que o Senhor continue moldando o nosso coração, fortalecendo a nossa alma, a nossa mente. Nós precisamos que o Senhor continue, ó Deus, agindo naquilo que nos aprisiona, naquilo que precisamos, ó Pai, da Tua ação, daquilo que é necessário para nós. Tem misericórdia de nós. Nós confiamos no Teu amor, na Tua bondade, Senhor. Por isso te pedimos, continue cuidando de nós. Continue fazendo a Tua obra em nossa vida. Continue nos dando perseverança, Senhor. Continue nos dando paciência. Continue nos fazendo olhar para a esperança que é Jesus. Nos ajude a cada dia, Senhor. O Senhor começou a boa obra em nossa vida. E nós cremos que o Senhor vai completá-la. Nós cremos nisso. Pai, nos leve em paz para os nossos lares, Senhor. Nos leve em paz, protegidos, guardados pelo Teu poder, pela Tua bênção, pelo Teu amor. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, fortalecida. Nos usa como instrumento do Senhor nas situações do dia a dia que vier, nas situações que podem vir, ó Deus. Que o Senhor nos torne instrumentos da Tua graça. Nos capacite para isso. Nos faça olhar, ó Deus, para a necessidade do outro. Nos ajude a confiar na Tua resposta.
Nós te agradecemos, Pai, mais uma vez. Receba o culto que prestamos ao Senhor, Pai. Independente das circunstâncias, dos problemas, ó Pai, que a gente enfrenta, das adversidades, Senhor. Mas nós viemos aqui nessa noite para te adorar com o coração entregue a Ti, completo. E é por isso que nós te pedimos que receba o nosso culto nessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja de Jesus reunida aqui nesse lugar e espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Com oração silenciosa, estamos encerrados, irmãos.